Esta aula ela é muito importante, a pedido dos irmãos, por demanda, vamos estar ministrando ela hoje, tá bom? E o assunto, ele é muito importante, o assunto de hoje. Iremos falar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família, tá bom? Então, esse assunto é importante, é um assunto de inteira importância e também para que os pais, filhos, possam ter um entendimento mais esclarecedor a respeito das Sagradas Escrituras e principalmente desse assunto que é um assunto do momento. Deus abençoe a todos os ouvintes, Deus abençoe a todos alunos nossos do CETAT, todos os irmãos que estudam teologia comigo, a todos os alunos do curso de oratória e todos os irmãos que são inscritos nos nossos canais que estamos ao vivo agora e todos os irmãos que estão ao vivo no Instagram, no Lenilberto e também no Teologia. Deus abençoe Mara, Deus abençoe Vitor, Deus abençoe Nilan, Carlos, Deus abençoe, enfim. Deus, deixa eu ver aqui como é que está muita gente aqui, graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Então não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Nosso assunto de hoje é a sexta lição, tá bom? Da Escola Bíblica Dominical. Para quem está nos acompanhando no Instagram, é muito importante você ir no YouTube, porque eu vou mostrar no YouTube a nossa lição. Bom, começando, esse é o nosso assunto de hoje, a lição 6, de domingo, do dia 7 de 2022. E o nosso assunto é exatamente sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. E o texto áureo de hoje, um texto áureo que vai trabalhar a base do nosso assunto, se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Esse é o nosso texto base que iremos tratar aqui de Gênesis. E quero até aproveitar, vocês que são meus alunos, vocês que estudam comigo, para indicar, como estou fazendo aqui, para os professores, esses livros, comentários que tratam somente o texto, para que você possa trabalhar melhor. Por exemplo, nós temos aqui o livro de Hernandes Dias Lopes, tá bom? Que comenta o livro de Gênesis. Quero recomendar aos meus alunos do CETAT, aos alunos do seminário e também aos nossos inscritos, aos meus alunos, tá bom? Muito bom. E vai comentar o livro de Gênesis aqui, tá bom? De André, da editora Paulus, para compreender o livro de Gênesis, tá bom? Aí você estuda o livro de Gênesis com mais tranquilidade, tá bom? São comentários exegéticos, explicativos, livro de Gênesis, Gloss, tá bom? Muito bom, olha aqui. Você sempre, quando eu vou, estou mostrando alguns para vocês, tá bom? São professores. É importante para entender o conceito do texto que nós iremos estudar. Aqui também volume 1 e volume 2, mas você pega só Gênesis 2, aqui do comentário de Gênesis de Calvino, tá bom? Ó. Isso aqui dispensa comentários, muito bom. E mais, a Bíblia através dos séculos, também que vai fazer um comentário bacana do livro de Gênesis capítulo 2. Isaltino Gomes, livro de Gênesis, também faz um bom comentário sobre o livro de Gênesis. Então é importante para você que é professor, Scott Hahn, o livro de Gênesis, tá bom? Então, eu tenho também ali mais alguma coisa. Não, né? Tenho muita coisa, mas não dá para
apresentá-los para vocês, mas tenho aqui também, permita-me, tem 2 livros bacanas aqui, para aproveitar, não vou me alongar muito, mas é importante. Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2. Uma parte científica do assunto para ser tratado. Bom, como tudo começou, são livros que vai lhe ajudar ao entendimento exegético das escrituras. Para você que é professor, para você que quer um aprofundamento maior das escrituras, são livros muito bons que vão lhe ajudar. Tá bom? A verdade prática da nossa lição bíblica de hoje é, dentro de muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aquelas da natureza ideológica que planejam destruir a família. Essas ideologias que atacam. Não tem uma outra instituição mais atacada do que a família. Segunda-feira, a leitura bíblica, a leitura diária de 2 Mateus 19, 6. A família é uma união indissolúvel entre homem e mulher. Na terça-feira, Gênesis 2, 24. A família como uma célula máter da sociedade, a célula mãe. Na quarta-feira, monogamia, a monogamia como um princípio bíblico do casamento. E na quinta-feira, Gênesis 2, 23, que é o valor devido ao reconhecimento da mulher. O valor devido ao reconhecimento da mulher. Na sexta, Provérbios 31, 15 e 18, a virtude da mulher na família e na sociedade. E sábado, Deuteronômio 6, 6, 9, tá bom? Que é a família, a transmissão dos valores para os filhos. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. É exatamente esses livros que eu apresentei para você aqui hoje. Esse tem outros, mas eu faço comentário para os alunos, né? Esses livros que eu comentei aqui para vocês são livros que lhe ajudam a entender estes versículos. Gênesis capítulo 2, versículo 18, 24 a seguir. É muito importante que você, professor, tenha subsídios para que você possa transmitir para a classe. Que esse período que foi escrito aí, Deus já se preocupava com tudo isso e formou todo um modelo divino para que a sociedade seguisse. Tá bom? Então vamos para a nossa leitura em classe, que é Gênesis 2, capítulo de número... Gênesis 2, capítulo de número 18 e 24. Um momentinho só aqui, tá? 2, 24. Tá, então, 2, 24. 2, 18, gente. 2, 18. 2, 18. Vamos ler aqui comigo, tá bom? Um momentinho só. Bom. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora como diante dele. Este é um texto, esse versículo 18 é um texto muito importante para o entendimento das Escrituras, tá? Então, deixa eu até aqui começar dizendo uma coisa. Quando Deus já começa dizendo assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, far-lhe-ei uma ajudadora, tá bom? Então, não quer dizer que a ideia de criar um companheiro para Adão, né? A ideia que Deus está criando agora, né? Criou um companheiro aqui para ele nessa sequência, para Adão, não está dentro do plano de Deus. Na realidade, Deus nunca pretendeu que o homem esteja só. Essa é uma grande realidade, tá bom? Ele foi feito, a mulher foi feita em uma sequência, a criação, não, dentro de uma perfeição do plano de Deus. Porque o plano de Deus, ele é completo. Então,
Essa linguagem que é usada aqui é uma linguagem importante para a compreensão, mas dentro do plano perfeito de Deus, dentro do seu plano perfeito, o seu propósito aqui do capítulo 2 é um propósito muito divino e precisamos entender todos esses princípios para não termos problemas. Deus é perfeito, jamais queria que o homem permanecesse só. Então, estava dentro do plano da criação de Deus, tá bom? Mas precisava apenas de uma sequência dessa criação, tá bom? Então vamos aqui para a segunda leitura. Então disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma mulher idônea, tá? Olha só, far-lhe-ei uma ajudadora. Em outras traduções aqui, ajudadora aqui é muito importante, tá? Então eu vou já explicar esses pontos aqui. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, todas as aves do céu, trouxe a Adão para que lhe desse nome, para ver e o que lhe chamaria, né? Tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então Adão, a partir daí, dá nome a todos os animais. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinárias. Espero você. Então Deus dá nome a todos os animais. Então, partindo aqui, versículo 20 diz-nos assim: e Adão pôs os nomes de todo o gado e aves do céu e todos os animais do campo, olha só, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou das suas costelas e encerrou a carne em seu lugar. Versículo 22. Diz assim: da costela que o Senhor Deus formou o homem, tomou o homem, formou a mulher. Tá, o versículo 22. Olha só, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher. Olha o casamento aqui sendo estabelecido. E trouxe a Adão. E o versículo 23 disse o Senhor Deus: então disse Adão, olha o casamento aqui: esta agora é o osso do meu osso, carne da minha carne, esta será chamada varoa, portanto do varão foi tomado. Versículo 24 nos diz assim: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esses textos aqui, meus irmãos, são textos muito importantes dentro da Bíblia Sagrada. Por que esses textos são tão importantes e eles precisam ser assim compreendidos? Gênesis 2, ele é muito mal compreendido, perdão, na média. Na maioria das pessoas. Porque aqui nós encontramos a criação da mulher, e algo que é lindo de se ver nesses textos que eu acabei de ler aqui para vocês, que é não somente isso, mas a instituição do casamento. Então, o livro do Gênesis registra esse detalhe, esse propósito da criação do homem e da mulher. Então, mesmo que nós já vimos isso em Gênesis 7, 2:7,
Agora perdão, vemos agora a criação da mulher e a instituição do casamento. Bom, aqui nós temos exatamente aqui entre a instituição do casamento, podemos analisar o próprio Deus fazendo o casamento e criando o casamento. Aqui, casamento aqui passa a ser um remédio divino para a solidão do Adão. Então, automaticamente, o casamento vem para resolver o problema da solidão do homem em Gênesis 2, versículo 18. Tá? Então, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Quando Deus dá essa nota máxima da criação, a mulher já havia sido criada, né? Como foi feito no primeiro. Recebeu Deus essa incumbência de dar um nome a todos os animais, a cultivar, ele recebeu a guardar, a administrar o Éden. Tá bom? Ele não encontrou nenhum animal ali capaz de corresponder a ele, física, emocionalmente e espiritualmente, pois ele tinha sido criado, o homem, Adão, perfeito por Deus. E aqui Deus, agora, num lugar perfeito, Deus com comunhão perfeita, coloca automaticamente o homem para adormecer e cria a mulher. E aqui, nesses textos lidos, ele institui o casamento. Esses textos aqui, eu quero aproveitar que eu ministro palestra para casais há muitos anos, muito tempo. Eu quero poder comentar um pouco diferente essa escola, essa lição em relação às demais. Há mais de 20 anos eu falo para a família, para casais, e eu tenho sofrido muito com esses assuntos que têm chegado até a mim. E eu quero poder compartilhar com vocês. Então, o casamento aqui, nesse ponto de Gênesis capítulo 2, versículo 18, se torna um presente de Deus. Tá bom? E não uma iniciativa humana. Quem presenteou Eva foi Deus. Ou Adão foi Deus. Quem formou o casamento foi Deus. A iniciativa aqui desses textos que nós lemos aqui, os textos lidos, foi Deus. Tá bom? Então isso tem que ficar bem solidificado, tá bom? Então, casamento não nasceu no coração do homem, casamento não foi propósito de homem, casamento não foi ideia de homem, casamento nasceu no coração de Deus. Portanto, como diz aqui o pastor, deixa eu mostrar aqui para vocês, como diz aqui, foi o primeiro que eu apresentei, como diz o pastor Hernandes aqui no comentário, aqui neste comentário, ele diz que casamento realmente nasceu no coração de Deus. É uma instituição humana e divina ao mesmo tempo. Pois não foi o homem que viu a necessidade de criar o casamento. Quem viu a necessidade de criar o casamento, quem viu a necessidade de resolver a solidão do homem, sim, foi Deus. Então, Deus fez Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, fez macho e fêmea, masculino e feminino, homem e mulher, e ambos totalmente diferentes um do outro. A mulher com dádivas do amor de Deus, com um coração de bem especial, e o homem totalmente diferente. Tá bom? Então, o casamento é uma relação de dois seres com correspondências físicas e emocional que tem diferença. Tá bom? Então Deus é especial e nesses textos aqui ele prova esse assunto. Então casamento é uma parceria e não existe superioridade entre ambos. Então isso precisa ser bem entendido aqui nesses textos de Gênesis primeiro. Tá bom? Então o próprio versículo 19 aqui, esse versículo 19, e formou o Senhor Deus todos os animais do campo, aves dos céus. Os animais e aves foram criados do pó, exatamente também como os homens, tá bom? E ele ainda diz aqui, para que ele iria achá-los, e tudo o que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome. Realizou dentro do nome de Adão, deu cada um dessas criaturas as suas características, animal, aves em particular,
falando aqui, o homem tinha inteligência incrível para fazer isso, né? Adão tinha que ter o conhecimento distinto no discurso, no significado das palavras, a capacidade de Adão tinha que ser mestre de ter essa capacidade e a ideia de criar, porque ali Deus deu essa capacidade para ele no Éden, né? Então foi muito lindo. Então ele deu nome a todos os animais, ele deu nome a tudo. Então aqui esses textos é a base da criação. O versículo 21, bonito de se ler, Adão adormeceu, resiste até a dar uma ideia de uma cirurgia, né? Dar uma ideia da primeira anestesia, né? A palavra costela, né? Significa do lado, né? A mulher não é meramente uma nervura, não foi tirada dos dedos, ela foi tirada do lado do homem. Por isso que a mulher ela não pode estar nem à frente nem atrás. A mulher tem que estar andando do lado. É o que o seu real significado da palavra, né? Da costela, da lateral, que o Senhor Deus formou a mulher. Tá? Então até o hebraico diz que constituiu a mulher, né? Uma mulher. Orton diz, quando Deus criou o homem, a palavra forma foi utilizada da mesma palavra usada do oleiro, formando o jarro de barro, mas a palavra construir aqui aparece, significa que ainda mais com uma atenção na criação da mulher, sabe? Formando, trabalhando, até mesmo alguns têm uma interpretação que Deus formou com uma qualidade, não que ele caprichou, né? Mas ele trabalhou diferente a mulher, tirando da costela de Adão, teve diferencial ao ponto que realmente a mulher, dentro dos aspectos, é totalmente diferente do homem. Tá bom? Então, partindo desse princípio, vamos aqui para o que nos interessa. Então, esses textos, os textos aqui lidos, os textos da leitura bíblica, é muito importante o entendimento, tá bom? Então, aqui constitui tudo, tá bom, gente? Os hinos sugeridos é 266, 333, 380, aqui é o plano de aula. Comentário bíblico, o comentário da nossa lição de hoje é muito importante, o comentário bíblico. Aqui já trata exatamente esse ponto, tá bom? Vamos já tratá-lo agora. Um momentinho só aqui, ok. Tá bom? Então, a palavra-chave é família. Deixa eu colocar aqui para vocês. A palavra-chave é família. Nesta lição, na introdução de hoje, com licença aqui, irmãos, vamos lá. Nesta lição, mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Ponto. Trataremos aqui também dos perigos que rodam a família cristã, velhas práticas, tá? Como infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos dessa construção familiar que são perigosas, né? Que demanda muito a nossa atenção. Para você que é pai, para você que é professor, para você que não acha que não tem que se preocupar com o que está acontecendo com o mundo, é momento de se preocupar sim, tá bom? Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural, mudou o rótulo, mas mais ou menos, mas assim, olha, gente, é uma grande realidade que o nosso professor aqui está dizendo. Olha só, mudou, cadê aqui? Aqui, vamos aqui. Atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural, mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Aqui, deixa eu frisar isso aqui. O veneno continua mortífero. Tá? Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria Gendequer. Vigiemos. Então,
aqui, chama a sua atenção aqui, por gentileza, por favor. Você que não, nós vamos ter um assunto só sobre essa questão do gendercare. Chama a sua atenção neste assunto que nós estamos falando aqui. Eu falei aqui já anteriormente que a família é um projeto especial de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 18. A família é um projeto especial de Deus e a sua soberania ela foi estabelecida e fundamentalizada por Deus, tá bom? Essa instituição heterossexual, tá bom? Os valores que blindam a família, que sustentam a família e essa nova configuração familiar, a igreja tem sofrido isso, tem as ideologias têm atacado a igreja para tentar destruir a igreja. Então, preste muito bem atenção nessa disciplina, preste muita atenção nessa aula. Este assunto é muito importante. Quero poder abordar com você sobre esse projeto de família especial, que a família é especial, alencar os fundamentos da família cristã. Eu quero que você entenda e saia daqui esclarecido hoje que a família é um propósito divino. Existem princípios bíblicos para a felicidade. Quero motivar você em meio a ideologias que estão sendo pronunciadas, que estão sendo promovidas, as normatizações, as sutilezas, os ataques do inimigo. Eu quero motivar você a orar com a sua família, sair com a sua família, em conversar com a sua família sobre todos os assuntos necessários, principalmente no que estamos vendo hoje, quando se fala das ideologias que estão sendo atacadas. E principalmente sobre essa questão gendercare, tá bom? Bom, nosso primeiro assunto de hoje é sobre, no comentário, é a família, deixa eu colocar aqui um azulzinho, a família no projeto de Deus. Bom, estamos vivendo em época difícil, a igreja está sendo atacada demais. Família é um projeto de Deus. Então, as ideologias atacam, porque isso vem de geração em geração. Estamos tratando sobre esse assunto. Então, a instituição divina, ela é uma instituição divina. Por isso que eu fiz questão de mostrar aqui um pouquinho mais de Gênesis capítulo 2. Poderia até mostrar mais, mas não, eu quero poder narrar um pouco aqui a nossa revista. Tá bom? Então, é uma instituição divina. Tá bom? Então, quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. E nós estudamos isso aqui em Mateus 19, 6, parte B do texto, estudamos isso numa lição anterior. Então, estamos focando essa questão, ao dizer que ninguém separasse que Deus havia juntado. Nosso Senhor se refere à constituição familiar. Vou colocar aqui, vou dar uma ênfase. A constituição familiar. Mas essa fala de Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. A família é uma instituição divina. Foi Deus que criou. O casamento no Éden foi Deus que formou. O casamento homem, macho, fêmea, homem, foi Deus que criou, foi Deus que formou, e algo bonito, foi Deus que levou até a Adão, a mulher. A família tem, dando continuidade aqui, a família tem um plano para a igreja e nela Deus também inclui a família, é verdade. Vamos aqui para o segundo assunto, a célula máter da sociedade. Bom, nesse contexto, gente, de social e familiar, a primeira instituição a ser estabelecida em Gênesis capítulo 2, versículo 24, ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Tá? Então, a base da sociedade está a família. E isso é tão sério porque algumas sociedades que não têm a base na família
os papéis definidos na família, qualquer cultura existente, ela passa a deixar de existir quando ela não tem, ela não é, ela não, quando ela deixa de ser a célula máter. Quantas culturas deixaram de existir porque perderam isso? Sentiram hoje as culturas mais antigas, os aborígenes, você vê pelos aborígenes, as culturas dos aborígenes, até hoje isso. Eles mantêm a célula máter, a responsabilidade do homem, a responsabilidade da mulher. Então eles trabalham muito bem isso não morre. Quando você tira o papel do homem, tira o papel da mulher, tira essa célula máter da sociedade, você destrutura o papel do homem e o papel da mulher. E como isso acontece? Através das ideologias, né? Então, na verdade, não se pode haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Tá? Então, não há dúvida que a degradação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais e precisamos orar, tá? Tudo isso que está acontecendo e também tomar decisões. A família é a célula máter, tá? É a mãe, tá? É a mãe. Não existe, não se consegue se reproduzir. Algo muito importante para você que é aluno, dentro dessa questão aqui ainda, estamos estudando na sociedade máter, se nós analisarmos, estudar com antropólogos e tantos outros, você vai ver as sociedades que deixaram de existir hoje, como foi que aconteceu. Eles destruíram o perfil, a ideia da família. A sociedade forte é porque elas trabalham a família. Não existe sociedade forte sem uma família forte. Bom, a primeira sinopse. A família é uma instituição divina, ponto. E é por isso que ela é a célula máter da sociedade. Então, a família foi criada por Deus, o casamento foi criado por Deus. Deus ainda diz: crescei, multiplicai e enchei a terra. Fundamentos da família cristã. Vamos ver quais são os fundamentos da família cristã. Casamento monogâmico. Primeiro, casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, casamento monogâmico, o indivíduo só pode ter o cônjuge, um cônjuge. Por exemplo, a poligamia era praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida contra a família. Tá? Da mesma forma, o casamento bíblico ele é heterossexual, isto constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, ele chamou de macho e fêmea, lembra que eu falei aqui anteriormente? Macho e fêmea. E essa é a melhor tradução. Você pode pegar qualquer Bíblia e você vai ver que a melhor tradução, que a tradução original é macho e fêmea. Ponto. Tá bom? Tá bom? Então isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Então não há terceiro sexo, biblicamente. Casamento deve ser heterossexual, construído por um macho e uma fêmea. Isso é o casamento bíblico, isso é o casamento de um homem e de uma mulher. Isso é o casamento que a Bíblia nos apresenta e é a forma que nós acreditamos. Tá bom? Então toda forma posterior é o que nós iremos tratar aqui. São sutilezas do inimigo. Segundo, casamento indissolúvel e confessional. Bom, deixa eu colocar uma outra cor aqui, amarela aqui agora.
Outro princípio do casamento bíblico, ele é indissolúvel. Lembra desse assunto? Se você quiser aprender mais um pouquinho sobre este assunto, tivemos uma aula específica falando de Mateus capítulo 19, versículo 6, sobre essa questão do casamento. Jesus disse que o que Deus juntou, não separe o homem. Mateus 19, 6. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito nesse trimestre, falamos que Jesus falou, falamos de Mateus 19, 9, falamos sobre o perdão, falamos sobre a traição, falamos sobre divórcio, tratamos esse assunto aqui em aulas passadas. Então eu convido você que não assistiu às aulas anteriores, vá até as aulas anteriores no YouTube e você vai ver que falamos bastante sobre esta questão do casamento indissolúvel e confessional. Tá bom? Vai ser muito importante para você. Porque hoje vivemos uma época em que as pessoas, por qualquer coisa, se separam. Por que casou? Se separa por qualquer coisa. Entendeu? Então, segura um pouco. Então, casamento é para durar. Isso é um princípio bíblico. Nós falamos sobre o princípio de Jesus, sobre o princípio de Deuteronômio e sobre o princípio também bíblico da criação dos céus e da terra. Sinopse 2. Monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade. Indissolubilidade são fundamentos da família cristã, tá bom? Então, o relacionamento é com um homem com um homem com uma mulher com um homem, tá bom? Macho e fêmea. Esse é o fundamento, tá bom? Vamos para o terceiro tópico. Vamos tratar sobre a sutileza da nova família. E esse é o assunto, é um assunto que chama muita atenção. Sutileza da nova configuração da família. Então é isso o que os nossos filhos estão sofrendo, principalmente porque, quando falo filhos, porque os filhos que estão estudando, os filhos que estão fazendo faculdade, os filhos que estão trabalhando, eles estão encontrando no trabalho, na faculdade, na escola, novos perfis, nova configuração de família. Tá bom? Então, como é que funciona isso? Então, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Casamento, como é que está a lei sobre isso? Por exemplo, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso por quê? Porque não havia nenhuma outra lei comprovada no Congresso Nacional. Tá? Então, automaticamente, essa lei entrou em evidência. Bom, com essa configuração nacional do Conselho Nacional de Justiça, tá? Essa nova configuração de família, essa nova configuração de família dada pela justiça brasileira, provocou uma reação entre os cristãos, principal entre os evangélicos, né, entre as famílias formadas de homem e mulher, né? Então houve um conflito muito grande. Isso tem até hoje, né, porque a definição bíblica ela vai contra isso. Gênesis capítulo 2, versículo 24, o propósito de Deus, o princípio da Bíblia, o princípio de Deus, o princípio de macho e fêmea, vai contra todo e qualquer princípio o que o Supremo Tribunal fez no Brasil, aprovando essa lei em 2011, tá bom? O STF. Bom, agora com isso temos a questão da sexualidade não binária. Deixa eu apagar aqui, que eu quero mostrar para vocês aqui. Gente, a gente pensa que já viu tudo a gente pensa que já viu de tudo na vida. Pensamos que já vimos tudo da vida, pensamos que iríamos morrer, e a igreja está sofrendo muito com isso, porque a igreja está cheia de pessoas com essas ideias, com essas ideologias, com esses princípios, com uma ideologia para viver, uma ideologia. Eu lembro até em 1990 foi a música que eu ouvi de Cazuza, acho que 90, se não me falha a memória, nem cristão era, ideologia, eu quero uma para viver.
Eles querem uma ideologia para viver. Quando você lê a música, depois vocês pesquisam ainda a música de Cazuza para você ver o que os meus heróis morreram de overdose e vai ainda assim. Meus heróis, todos os heróis deles morreram tudo de overdose. E eles queriam ele queria uma ideologia para viver. E a ideologia deles, você sabe qual era a ideologia do próprio Cazuza. Então, essa ideologia binária, como que ela funciona e qual é a ideia dela, qual é o conceito dessa ideologia não binária. Por exemplo, uma pessoa não binária, olha, uma pessoa não binária é aquela que não se parece como pertencendo a um único gênero. Né? Nesse aspecto, ela acredita que a expressão do gênero se limita ao sexo. Não se limita ao sexo masculino, nem ao sexo feminino. Essa pessoa, ela é uma gendequer. Permita-me e me perdoe se eu não estou conseguindo falar essa palavra corretamente. Genderquer. Eu estudei o fenômeno, o que está acontecendo, o que vem acontecendo. Eles têm até bandeira, o gendequer. E assim, quem são eles? É uma pessoa que não, ela é uma pessoa não binária. Ela pode achar que não é homem ou mulher. Né? Nesse caso, seria uma ausência de gênero. Ainda pode ser chamada, ela pode ainda, ela pode achar que as duas coisas ao mesmo tempo, ela pode ser. Isso significa que, mesmo ela tendo o órgão genital, determinando qual é a sexualidade dela, qual é o sexo, se ela não reconhecer dentro desse gênero, evidentemente, ela vai se achar que... Né? Então, mas imagina só, essa nossa geração, mesmo que a biologia mesmo defina o sexo masculino e feminino, né? Imagina só, eu achar que eu sou uma árvore, eu achar que você está vendo, a gente está vendo umas coisas de pessoas casando com cachorro, pessoas casando com, a pessoa não acha que a sua sexualidade não é homem, a pessoa sendo homem, não é mulher. Imagina que você não tem nenhuma das sexualidades, ou você tem as duas sexualidades. Então, hoje, como conviver? Essa sutileza, essa nova configuração, essa nova configuração familiar, ela precisa ser entendida, tá bom? Porque essas pessoas, elas estão espalhadas no mundo inteiro e precisam ser tratadas com amor, carinho, com entendimento. Tá? Porque a gente não podemos de maneira nenhuma desprezar nenhum tipo de pessoa por causa do seu gênero. Precisamos apenas explicar o que significa Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25, que é essa constituição da família criada por Deus. Entendeu? Então, por mais que a pessoa com o tempo envelheça, eu já vi muitos velhos, depois que envelheceram, dizer assim, olha, foi coisa da minha cabeça, né? Mas depois que perdeu a vida inteira. Então tem coisas que a geração de hoje está sofrendo muito também tem muito sofrendo com estado de depressão, por causa do relacionamento, pela indefinição, né? Então, e a gente sabe que tudo isso são estratégias do inimigo, e a juventude fica muito genérica. Então vai para a escola, é um modelo, vem para a igreja, ela recebe um choque cultural, porque a igreja hoje, se tem uma bandeira que levanta contra isso, a igreja nunca vai aceitar. Os que aceitarem vão ser os liberais sempre aceitaram. Os liberais são aqueles que aceitam pecado. A única forma de se aceitar pecado, gente, é quando é de força de lei. O que é que os governos fazem? Colocam lei para que a igreja faça. É igual fazer casamento de homem com homem. Daqui a pouco, quando qualquer pessoa quiser fazer um casamento de outra ideologia, quiser fazer um casamento numa igreja evangélica e o pastor não quiser fazer, imagina o problema judicial que vai ter. Tem que ser bem definido. Sinopse 3. A nova configuração da família se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária. Tá bom? Princípios bíblicos para o casamento. Princípios bíblicos para o casamento. Então, princípios bíblicos para uma família sólida. Tá? Primeiro, eu falei anteriormente o seguinte: papel dos pais. Os pais têm um papel fundamental na base da formação da família. Pai, mãe, tá bom?
tem um papel fundamental. Isso significa dizer que os pais têm essa missão de transmitir os valores dos filhos. Era o que os judeus faziam. E os pais estão perdendo essas essências. A educação dos filhos, portanto, não deve ser do Estado, gente. Ensinar matemática é do Estado. Tá bom? Ensinar cultura o Estado tem as disciplinas. Agora, educação espiritual, educação sexual, educação é dos pais, respeitar pai, mãe, honrar a Deus. Os valores da família é do pai. Por isso que a igreja tem essa força. Tá? Os valores bíblicos. A crise atual que a família está vivendo, de valores, de estrutura, da ausência da ausência de valores, da ausência de respeito, da ausência da ausência de amor ao próximo. Tá? Nesse aspecto que eu estou falando aqui, estamos vivendo uma época difícil, porque essas ideologias atacam as famílias e os filhos ficam sofrendo com isso. As famílias sofrem com isso. As famílias, a sociedade. Já se dizia que famílias bem estruturadas têm igrejas estruturadas, mas não só igrejas estruturadas, mas sociedades também, porque a definição máter da família criada, estabelecida por Deus, é uma família do bem, em meio a toda essa guerra cultural, em meio a essa guerra. Procuramos o quê? A obediência cristã, a obediência a Deus, a obediência à sua palavra, tá bom? A família, ela faz parte da sociedade. Ela faz parte desse conceito dentro da sociedade. Então, quando uma família, ela obedece princípios bíblicos, ela obedece pai, obedece mãe, obedece às leis. Não vai ter problema com justiça, porque obedece, é obedecer. E o papel da igreja, aqui tópico 2, gente, eu já disse aqui até anteriormente. Alguém já disse que as famílias fortes, eu já comentei, famílias fortes, igrejas fortes, estrutura forte. Na verdade, na verdade, a igreja é uma extensão da família, bem mais ampla. Né? Então, a igreja trabalha com orientação, com orientações, com terapias, e etc. Então a igreja trabalha com isso. A igreja tem um papel, um princípio de ajudar, de orientar. E eu tenho dado muitas palestras, eu tenho viajado muito dando palestra. Viajo toda semana, ministrando palestra. E sei a dificuldade que está entre jovens, crianças e adolescentes em manter essa estrutura, essa família cristã, essa base espiritual, trabalhar a base espiritual, trabalhar a juventude, trabalhar os adolescentes, transmitindo a palavra, informando através da palavra. Bom, sinopse 4. Os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores da família. Tá bom? Então, os pais têm valores na manutenção da família. Então, você tem conhecimento de Deus, da família, e agora os valores é seu, tá bom? Os deveres são seus. Estude mais, tá bom? Analise os deveres da família, os deveres do pai. Paulo mesmo explica aqui em Efésios, tá vendo? Na epístola, tá? Os deveres do marido, da esposa, dos filhos. O marido ao amar, a esposa ao reverenciar, submeter, tudo isso faz parte, tá bom? Conclusão. Chegamos ao final dessa lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque devido sutis, procurando desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas, como o adultério, estão sendo vendidas para as famílias como normal, até mesmo necessário para turbinar um relacionamento. Um engano do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, pais devem mais do que nunca afirmar e inculcar aos filhos valores da fé cristã, uma vez que foi entregue. Tá bom? Esse é o conteúdo de hoje, da lição, o que Jesus respondeu aos fariseus quando consultado sobre o divórcio. Quando consultado sobre o divórcio, sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu e ajuntou, o que Deus juntou, não separe o homem.
É a família, o que é uma família no contexto social? O contexto social da família é a primeira instituição a ser estabelecida. Gênesis 2, 24. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Quais os fundamentos da família cristã? Monogamia, heterossexualidade, indissolubilidade são os fundamentos da família cristã. O que é uma pessoa não binária? Que foi um assunto de hoje. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero, tá bom? Qual o papel dos pais? Essa sociedade pós-moderna. Os pais têm um papel preponderante na base da formação da família, e isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir os valores a seus filhos. Deuteronômio 6:6. 6:6-9. A próxima lição, lição 7, dia 14 de agosto, vamos tratar sobre a sutileza da relativação da Bíblia Sagrada. Tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, com toda sorte de bênção. Que Deus abençoe tudo que você colocar à mão. Se você desejar estudar a Bíblia comigo, fazer um curso comigo, acesse já o meu site, teologiaalcancetodos.com.br. E também, se você desejar realizar uma palestra para a família, para casais, um aconselhamento, é só você ligar no nosso número 011-94946-3909. Tá bom? Será uma satisfação poder ir na sua igreja louvar ao nome do Senhor. Bom, você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinárias. Espero você.